O Serra, como muitos sempre o denominaram, é esse estranho manjar de origem animal que se confunde com os cenários onde se gera e com histórias que se perdem no tempo. Se esta história pede um início, este localiza-se na Serra da Estrela, enorme massa granítica e xistosa, altiplano inclinado para nordeste, entalhado por vales onde correm inúmeras linhas de água e se multiplicam os vestígios da ação glaciar. Poder-se acrescentar que o Planalto Central, dominado pela Torre e Cântaros, os vales do Sudoeste, as encostas ao longo do Zézer e a encosta nordeste, da Baixa de Ceia às terras de Linhares, conferem à morfologia serrana um cunho de diversidade. À Serra da Estrela não podemos deixar de associar os homens, outras histórias, um passado. A estrela das servidões coletivas, da entreajuda entre vizinhos, das sortes nos baldios, dos mercados e das festas tradicionais, dos gatos que iam e que vinham ao sabor das estações. A estrela dos pastores e das histórias de lobo, a estrela de gente pobre para quem o centeio era pão e sobrevivência, a estrela de casebres colmados e interiores tristes, a estrela dessas mulheres que escondiam o segredo dos seus queijos no calor das mãos. O curto itinerário, realizado há um século atrás por Adelino de Abreu, alude a espécies animais já hoje desaparecidas destas paragens. Apesar do relativo isolamento e do caráter intimidatório das alturas, não há recanto da estrela que não tenha sido calcorreado pelo homem, e ao avanço deste último corresponde, por via de regra, um retrocesso no tocante às mais espécies, nomeadamente as animais. Tão grande, tão despida de arvoredo e falha de animais. Sejamos claros. As condições naturais, nomeadamente as características do relevo, os acentuados declives e os próprios contrastes climáticos refletem-se no coberto vegetal. Se é o natural acrescentarmos a mão humana, queimadas para preparar as terras e a originar por vezes violentos incêndios, rebentos ruídos por gados transhumantes e a tradicional incúria lusitana, estará em parte explicado o aparente vazio vegetal das alturas. Já lá vai o tempo em que não se concebia a ovinicultura sem a presença do pastor. Hoje, o fim da transumância a que se associam alterações significativas nas técnicas de maneio do gado, a evolução verificada no domínio da sanidade animal e os próprios normativos relativos ao fabrico do queijo alteraram o quadro primeiro de referência. As mudanças, entretanto ocorridas no domínio económico e social, desvalorizaram significativamente uma profissão que, ao longo dos tempos e pela sua própria natureza, sempre foi incluída na esfera de uma certa marginalidade. Em termos de pastagens, pode dizer-se, grosso modo, que aos pastos alpestres, os cervonais com nardo stricta, dominantes a partir dos 1500 metros, se associam junto das povoações pousios, alqueires, restolhos, tratos de terreno deixados vagos pelas operações culturais. Na própria esfera da domesticidade, ovelhas e cães já não são o que eram. A especialização, em termos de funções,
vai fazendo o seu caminho. Na época do automático e do virtual, podemos interrogar-nos acerca da possibilidade do pastoreio poder efetuar sem a presença do pastor. A questão já perdeu parte da sua pertinência, mas há um quarto de século atrás, ainda havia quem se perguntasse se o queijo poderia viver divorciado do homem que guardava o rebanho. Para alguns, o desaparecimento do pastor é um absurdo, dado suscitar o entreabrir da porta que poderia conduzir ao fim do queijo, tal como ainda hoje o imaginamos. Já no século XIV, o queijo fabricado na Serra da Estrela era tido por um dos melhores do reino. Gil Vicente, no século XVI, reforça a nota quando recomenda aos habitantes de Ceia o envio do queijo como parte do presente a oferecer pela beira à rainha Dona Catarina, mulher de Dom João III. Mas o facto incontroverso é que até ao século XIX, salvo uma ou outra ordenança real e exceção feita a raros conhecedores, ninguém se incomodou verdadeiramente com pastores e queijos, não passando este produto, sobretudo, do alimento para quem o produzia e meio de pagamento no tocante a rendas. O interesse pelo queijo da serra nasce em meio urbano e, à medida que o gosto se refina e as finanças dos interessados o permitem, a procura acentua-se e a atenção dos técnicos torna-se mais evidente. O queijar pratica-se tradicionalmente entre o outono e a primavera e está muito dependente das condições ambientais. O ato implicou desde sempre um certo saber à mão de quem queija, condição de sucesso por uma operação que, em termo de meios elementares, ainda hoje faz intervir, para além do leite, o fogo, o ar, o cardo, o sal e a força física. Uma prova de queijos Serra da Estrela é um momento de sociabilidade entre gente que partilha de um gosto comum e que gosta de opinar sobre as qualidades do que saboreia. Do escolher dos queijos à sua disposição na mesa, passando pela correta maneira de os cortar, há modos de fazer que não devem ser ignorados. Tal como a mão da queijeira sempre influenciou o fazer dos queijos artesanais, assim a mão do chefe, repositório de saberes vários, incuta à elaboração de um prato aquele traço de originalidade que o faz passar da simples receita a uma iguaria apetitosa ou verdadeiro pitel, como gostamos de dizer em português. E daí o pedido, endereçado a alguns inventores da cozinha contemporânea, no sentido de lhe abrirem um lugar na ementa que não esquecesse, sobretudo, a originalidade do seu caráter. Habituado há muito a anteceder ou suceder ao prato principal, talvez o Serra da Estrela possa, finalmente, reivindicar esse centro de mesa que de há muito tempo merece. A serra é hoje diversa na sua fisionomia, mas apesar de abandonada por uns e investida por outros, continua a ser marco fundamental no nosso imaginário. Rasta-nos como ponte entre dois mundos a designação do queijo, que para qualquer português desde logo se confunde com a serra, a de sempre, a da estrela.